Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Estamos refletindo sobre a história do cristianismo. A Idade Média foi um longo período da história da humanidade, que teve seu início com a derrota e o desaparecimento do grande Império Romano do Ocidente, 476 d.C. Se estendeu até a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453. Foram quase 1000 anos. Conhecer mais sobre a Idade Média é muito importante para todos os cristãos, pois a Igreja foi a principal personagem deste longo espaço de tempo. Muitas coisas que hoje definem o nosso atual jeito de ser igreja surgiram durante o período medieval. Por isso, entender melhor como vivia a Igreja na Idade Média equivale a entender melhor nossa maneira de ser igreja. 3 ideias que nos ajudam a conhecer melhor a Idade Média. Não podemos considerar uma época inteira como negativa, apenas por terem acontecido alguns fatos negativos. É o que na maioria das vezes acontece com a Idade Média, identificada apenas como uma época de ignorância, decadência e fechamento. Não podemos julgar as pessoas do passado com a mentalidade que nós temos hoje, sobretudo quando se trata de estar falando de um período tão distante no tempo, como é a Idade Média. Os homens e mulheres daquela época viveram num contexto muito diferente do nosso. Uma boa dose de compreensão ajuda muito no encontro com os nossos irmãos e irmãs na fé que viveram na Idade Média. Neste nosso programa, vamos refletir também sobre a cristandade. Cristandade é o regime de união entre a Igreja e o Estado, que marcava toda a vida do povo europeu, principalmente durante toda a Idade Média. No regime de cristandade, o poder civil obrigava todos os cidadãos a se submeterem às orientações da Igreja. Em troca, a Igreja apoiava todas as decisões do Estado. Não dá para entender a história da Igreja na Idade Média sem olhar pela lente do regime e cristandade. Sinais da cristandade chegaram até bem perto de nós, no início do século XX. Mas desde o Concílio Vaticano II, a Igreja renunciou consciente e decididamente ao regime de cristandade para voltar à sua condição primitiva de igreja missionária. Programa Eu e Minha Família serviremos ao Senhor. Estamos refletindo e conhecendo um pouco mais sobre a história do cristianismo.